Mais uma vez, a paz do Senhor. Nós vamos quebrar um pouco o protocolo. Eu quero convidar aqui o pastor Allen Valadares Vaz, antes da leitura da biografia, para fazermos uma oração. Nós somos crentes e nós oramos. Nós somos a Assembleia de Deus. Então, mais uma vez, todos de pé. Pai do Senhor, irmãos. Amém. Oremos. Pai bondoso, pedimos, Senhor, a Tua bênção, Senhor, sobre a vida de cada vereador. Pedimos, Senhor, a Tua bênção sobre a vida do nosso presidente Cal. Pedimos, Senhor, a Tua bênção sobre a vida de cada um dos Teus filhos e filhas que aqui estão, Pai. Te agradecemos, Senhor, pela vida deles. Pedimos, Senhor, nesse dia da Assembleia de Deus, a Tua bênção sobre a nossa igreja, Pai. Sobre a vida do pastor Zé Wellington, pastor Wellington Júnior, cada congregação, em cada lugar deste país, Pai. Que seja um sinal do Teu reino. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Jair Alves, pastor Jair Alves, nascido em 10 de junho de 1965, nessa cidade, Pindamonhangaba, filho de João Alves, funcionário público, e de Iracema Alves Cardoso, lavradora que criara com mais 12 irmãos. Nasceu num lar evangélico, porém com 12 anos escolheu um caminho contrário aos ensinamentos de seus pais e no mundo experimentou vícios e outros pecados. Aos 16 anos de idade, após uma briga, levou 4 facadas, ficando aproximadamente um mês internado e acabou adquirindo uma hepatite crônica devido a uma transfusão de sangue. Nesse período, sem forças físicas e com o coração quebrantado, recebeu a visita de alguns pastores e, ouvindo a palavra de Deus e vários conselhos, aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Em julho de 1981, se apresentou na Igreja Assembleia de Deus Ministério Belém, na congregação do bairro Boa Vista. Foi batizado com o Espírito Santo. Em 7 de setembro do mesmo ano, foi batizado nas águas e se tornou membro oficial da igreja. Motivado por um grande avivamento em sua vida, se tornou pregador do Evangelho e professor da Escola Bíblica Dominical. Por 2 anos cursou teologia no Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, o IBAD, e complementou seus conhecimentos com vários outros cursos teológicos. Em 1983, foi consagrado a cooperador e nos anos seguintes, até 1989, serviu a Deus e à Igreja, atendendo ao chamado do Criador de todas as coisas. Em 16 de setembro de 1989, casou-se com Janete Rodrigues Alves, com quem formou uma linda família, com suas filhas Jéssica e Jaqueline, que também se casaram, e juntamente com os genros, Abel e Guilherme. Sente-se abençoado com as suas netas, Manuela e Carolina. No ano de 1993 foi consagrado evangelista e nos anos subsequentes pastoreou as seguintes congregações em Pindamonhangaba: Jardim Bela Vista, Moreira César, Jardim Morumbi, lá em Santo Antônio do Pinhal, Sapucaí Mirim, bairro das Campinas, Araretama, Campo Alegre durante 5 anos, Maricá, Beta, Azeredo e até a presente data no bairro de Vila São Benedito. Sente-se honrado e grato ao pastor Euclides Vaz Júnior e sua esposa Alice Marques Valadares Vaz e aos companheiros de ministério pelo apoio e pela oportunidade em servir a Deus e a sociedade na cidade de Pindamonhangaba. São 29 anos de trabalho, dos quais algum tempo na vice-presidência do campo de Pindamonhangaba, cumprindo sua missão aos homens e a Deus. Pastor Jair Alves. O cerimonial concede então a palavra ao orador oficial da noite, pastor Jair Alves. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Me sinto honrado nesta presente data
por esta rica oportunidade que Deus concede para mim estar aqui para falar um pouquinho da história da nossa denominação, a nossa Igreja Assembleia de Deus. Antes, quero cumprimentar aqui o vereador José Carlos Gomes, que é o presidente desta Casa de Leis, como também o nosso irmão Marco Maior, nosso vereador, representante do povo, mas é membro da nossa igreja, como também o vereador Julinho, pela presença e o seu apoio. Cumprimento também o nosso pastor presidente, pastor Euclides Vaz Júnior, com a sua muito digna esposa, a nossa irmã Licinha, com seu filho Allen, pastor Allen, e aqui também está o pastor Walter Rodrigues Braga, representando a diretoria de Pindamonhangaba, da Assembleia de Deus de Pindamonhangaba. Agradeço a Deus por ter nascido de novo nesta denominação, conhecido o Senhor Jesus, o plano da salvação, transmitido através de obreiros pertencentes a essa denominação. Faço hoje as minhas palavras de apoio, de homenagem a todos os que estão sendo reconhecidos pelos vossos trabalhos, pela vossa dedicação, empenho desempenhado nesses tantos anos, junto com seus familiares, para o bem da nossa igreja e para o bem da nossa cidade. Vamos ao assunto. A história resumida, uma visão panorâmica da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. A história das Assembleias de Deus no Brasil. As Assembleias de Deus no Brasil chegou com os missionários Daniel Berg e Gunnar Wring. Ambos eram suecos, porém, eles vieram ali dos Estados Unidos. Eles saíram da Suécia ainda na sua juventude, na sua tenra idade, e partiram ali para os Estados Unidos. Alguns dizem que foram ali estudar teologia. Ali eles também foram trabalhando na obra de Deus, chegaram em algumas cidades, se conheceram e passaram a idealizar esta chamada para virem para o Brasil. Tudo começou na Rua Azusa, em Los Angeles, na Califórnia, em 1906, como centro irradiador, de onde o avivamento se espelhou para outras cidades e nações. Nesta Rua Azusa, para quem não sabe, tinha uma pequena comunidade cujo pastor se chamava William Seymour. E ele se dedicando em oração, na leitura da palavra, nas suas reuniões e cultos, ali o Senhor visitou aquela pequena comunidade e eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. O pastor William Seymour, que servia a nossa igreja, nessa igreja, não era um pregador eloquente, porém seu coração ardia de zelo pela pureza da obra do Senhor, e sua mensagem era vivificada pelo Espírito Santo. O que acontecia então era inexplicável. O poder de Deus caía sobre a congregação, a convicção das verdades divinas inundava os corações, o desejo de santidade dominava as almas, e repentinamente brotavam louvores nos corações. Muitos eram batizados com o Espírito Santo, falavam em novas línguas, outros profetizavam e outros cantavam hinos espirituais. Esse avivamento chegou até a cidade de Chicago, onde o entusiasmo
encheu os corações daqueles membros e atingiu todas as igrejas daquela cidade. Certo dia, o pastor Gunnar Vring veio a Chicago participar de uma reunião e, pela providência divina, se encontrou com o jovem Daniel Berg. Ao participarem de uma reunião de oração, Deus usa uma pessoa em profecia, revelando-lhe suas chamadas para evangelizar o Brasil, mais propriamente o estado do Pará. De Chicago, os dois homens de Deus foram até Nova York. Ali na igreja de Chicago, eles escolheram ali uma oferta, e essa oferta era o suficiente para eles chegarem até Nova York. No dia 5 de novembro de 1910, a bordo de um navio inglês chamado Clemente, os dois missionários partiram para o Brasil e, depois de 14 dias, no dia 19 do mesmo mês, eles pisaram pela primeira vez em terras brasileiras. Carregando suas malas, eles caminharam até uma praça na cidade de Belém. E eles chegaram até aquela praça, sentaram naquele banco para descansar, aonde fizeram a primeira oração em terras brasileiras. Oraram por um povo que eles não conheciam, porém seus corações já amavam. Na cidade de Belém encontraram um pastor chamado Justus Nelson, conhecido de Gunnar Vring. Ele era da igreja metodista, que depois apresentou-os ao pastor Raimundo Nobre, da igreja batista, da qual Daniel Berg e Gunnar Vring eram membros. Ficaram morando nas dependências da igreja, que receberam, e depois receberam a visita de Adriano Nobre, primo do pastor Raimundo Nobre, homem culto que falava inglês e era proprietário de terras. Nesta ocasião, Adriano Nobre levou os dois missionários para a sua residência, que ficava numa ilha. Durante alguns meses, os missionários permaneceram na residência de Adriano Nobre. Eles aprenderam a falar a língua portuguesa. Ao voltarem para a igreja de Belém, Gunnar Vring fazia a obra de Deus e Daniel Berg ocupava-se vendendo Bíblias e livros de porta em porta. Além de evangelizar, ele também sustentava Gunnar Vring com o dinheiro dessas vendas. Os métodos aplicados pelos missionários na igreja local, como muita oração, pregações fervorosas e evangelização, os resultados dessas aplicações, a igreja era salvação de almas, curas, milagres e batismo com o Espírito Santo. Logo, os missionários começaram a encontrar opositores dentro da própria igreja. Numa quinta-feira, a 1h da manhã, no dia 2 de junho de 1911, na rua Siqueira Mendes, número 67, na cidade de Belém, a irmã Celina de Albuquerque, enquanto orava, foi batizada com o Espírito Santo. Nisso, a chama do avivamento que ardia no coração dos missionários começou a atingir também os corações dos membros daquela igreja. No dia 18 de junho de 1911, houve uma reunião naquela igreja, da qual foi feito um acordo. Os irmãos que aceitavam a doutrina do batismo com o Espírito Santo deveriam sair daquela igreja e seguir seu caminho. Foram, no total, 17 irmãos, fora as crianças. A Assembleia de Deus iniciou os trabalhos numa sala doada pela irmã Celina de Albuquerque. Logo, os trabalhos começaram a se espalhar por outra cidade do Pará, com muitos milagres, libertações e maravilhas. O primeiro pastor consagrado em terra brasileira se chamava Bissalão Piano, em fevereiro de 1913. O segundo, Isidoro Filho, o terceiro, Cristiano Cipriano Melo, o quarto, Pedro Trajano, e o quinto, Adriano Nobre. O primeiro missionário enviado
foi para Portugal no dia 4 de abril de 1913. Além dos obreiros brasileiros que estavam sendo consagrados para atender a obra de Deus, começaram a chegar também os missionários vindo de todas as partes do mundo para ajudar a alavancar a obra e estender o trabalho de Deus, tanto no estado do Pará como em outros estados brasileiros. No ano de 1921, foi composto um hinário cristão com 48 hinos e corinhos. Foi editado por Almeida Sobrinho e distribuído pela Assembleia de Deus do Rio de Janeiro. Para preparar melhor os obreiros que Deus havia chamado à sua obra, foi necessário fazer uma escola bíblica. Os estudos bíblicos eram ministrados pelo missionário Samuel Nícero, que durou de 4 de março a 4 de abril de 1922. Depois que a igreja se espalhou por toda a cidade do Pará, Deus conduziu os obreiros missionários por outros estados da nação. A primeira convenção geral foi realizada de 5 a 10 de setembro de 1930, na cidade de Natal, do Rio Grande do Norte, para tratarem de assuntos doutrinários e passar a direção da igreja para pastores brasileiros. Outro ponto importante que foi decidido nessa convenção foi a fusão dos 2 jornais existentes que circulavam na Assembleia de Deus. O jornal Boa Semente, que circulava na região norte do Brasil, e o jornal Som Alegre, que circulava na região sul e sudeste, passou a chamar Mensageiro da Paz. Também foi criado em 1940 a CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. A expansão da igreja. A Assembleia de Deus se expandiu pelo Brasil e pelo mundo com a seguinte mensagem: Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva o salvo para o céu. Hoje, depois de 111 anos passados, a igreja conta no Brasil com mais de 24 milhões de membros, aproximadamente 100 mil pastores, milhares de templos, casas de reabilitação, creches, asilos e outros, com um trabalho extenso na mídia, dando atendimento físico, psicológico, material e espiritual a todos. A igreja chega na cidade de São Paulo. Em 15 de novembro de 1927, chegava na cidade de São Paulo o missionário Daniel Berg e esposa. Ao chegar em São Paulo, trazia pouco dinheiro. Por esta razão, resolveram alugar uma casa em um bairro muito humilde dessa cidade, no bairro Vila Carrão. Os cultos eram realizados pelo casal missionário. No início, era assistido por um pequeno grupo que, numa sala daquela casa, cantavam, tocavam instrumento e oravam. Pouco a pouco, as almas foram chegando para ouvir a palavra de Deus e se converter. No dia 4 de março de 1928, foi efetuado o primeiro batismo de novos convertidos. Com o aumento do número de salvos, o casal de missionário alugou um salão na Avenida Celso Garcia, número 1209, onde funcionou a primeira sede em São Paulo. Serviram como pastor nessa fase inicial do trabalho, além dos nomes mencionados, os irmãos Samuel Nícero, Samuel Lundgren, Gustavo Bergston. Em 24 de março de 1935, a igreja mudou sua sede para um espaçoso salão na Rua Cruz Branca, 35. A inauguração dessa nova sede foi um acontecimento histórico na vida da igreja. Nessa ocasião, realizou-se também a primeira convenção regional do estado de São Paulo. Assim, a igreja de São Paulo seguiu para outras cidades. Assembleia de Deus em Pindamonhangaba. A Assembleia de Deus em Pindamonhangaba começou no ano de 1942 em um pequeno imóvel na atual Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso e foi liderada pelo pastor João Ferreira do Nascimento. A irmã Gertrudes de Godoy doou sua casa que ficava na Rua Cônigo Tobias 168, local onde está instalada a sua sede até os dias atuais. De 1950 a 54, foi pastoreada pelo pastor Antônio Francisco da Silva. Em 54 e 55, assume o pastor dessa
mesma igreja, o pastor Joaquim de Oliveira. Em 1954, ocorre o primeiro batismo em águas, com 24 candidatos, e no ano seguinte, 34 candidatos. Em 21 de janeiro de 56, assume a presidência o pastor Neemias José Inácio, até 57. Em 1957, assume a presidência o pastor Joaquim Honório Tostes, que ficou até 58. Em 1958, se dá em Pindamonhangaba um acontecimento histórico. É fundada a primeira escola teológica pentecostal do Brasil, o Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, o IBAD, pelo pastor João Colenda Lemos e a sua muito digna esposa, missionária Ruth Doris Lemos, que recebe anualmente alunos das mais diversas partes do Brasil e do mundo. Em 12 de janeiro de 60, o pioneiro Daniel Berg visita a Assembleia de Deus de Pindamonhangaba e retornou no ano seguinte. Em 1966, o pastor Joaquim de Oliveira é afastado por problemas de saúde. O pastor João Colenda assume a presidência da igreja naquele tempo. Em 13 de janeiro de 69, o pastor Joaquim Marcelino da Silva lidera a igreja até 8 de fevereiro, quando é escolhido para o cargo o pastor José Martins de Freitas, que faleceu no acidente automobilístico em 1976. Em 1971, dá início à construção da sede atual da Assembleia de Deus em Pindamonhangaba. Em 1976, com o falecimento do pastor José Martins de Freitas, assume inteiramente o pastor José Ezequiel da Silva. Em 27 de janeiro de 77, assume a presidência o pastor José Caetano de Souza, Caetano de Souza, que permaneceu até 1981. Em 5 de dezembro de 81, assume a presidência o pastor Samuel Fontes Bezerra, que permaneceu na direção por 17 anos, quando em 13 de janeiro de 98, assume o pastor Paulo Silva, que permaneceu até o ano de 2001. No ano de 2001, assume a direção dessa igreja o pastor Misael Francisco da Silva e sua esposa, irmã Ellen. No dia 23 de janeiro de 2004, o pastor Misael Francisco da Silva foi recolhido por Deus à sua eterna morada. No dia 3 de fevereiro do ano de 2004, assume o pastor Euclides Vaz Júnior com sua esposa, irmã Licinha, onde preside a igreja até a presente data. A Assembleia de Deus é uma denominação protestante, fundada nos primórdios doutrinários da Bíblia, que defende essencialmente que todos podem chegar a Deus pela fé na morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Outro elemento diferenciador da Assembleia de Deus é a doutrina pentecostal, que tem sido demonstrada através das diversas manifestações do Espírito Santo na vida de cada crente transformado pelo poder de Deus, em quem se operam os dons espirituais dados à igreja de acordo com sua suprema vontade. A Assembleia também crê, realiza o batismo por imersão, faz o serviço fraterno e também prega a esperança na segunda vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Assembleia de Deus em Pindamonhangaba conta na atualidade com aproximadamente 40 templos. A sua sede está à rua Cônigo Tobias 168, no bairro do Alto Tabaú. E ela hoje funciona com milhares de membros em nossa cidade. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado. Nesse momento, como forma de gratidão e reconhecimento por sua participação nessa solenidade, o presidente da mesa, diretora dos trabalhos, vereador Marco Maior, fará a entrega de um diploma de honra ao mérito ao orador oficial da sessão solene, pastor Jair Alves, e também convida, para que faça parte da entrega desse diploma, o pastor presidente Euclides Vaz Júnior e a primeira-dama, irmã Alice Marques Valadares Vaz.
Márcia, não precisa pôr água pra mim, não.